Começamos mais um podcast Perfection Talks. Eu sou a Maria Caporusso e hoje estou aqui com a doutora Camila Mohamed e vamos falar hoje sobre peles cariocas. Gente, mais sol, mais calor, como que o carioca lida com a rotina de pele? Ela vai tirar todas as nossas dúvidas e você se inscreve no canal, gente. Ativa o sininho toda semana. A gente tá aqui falando de pele, tecnologia, autoestima, tudo que vocês querem saber e eu sei. Olá, doutora, tudo bem? Tudo bem. É um prazer imenso estar aqui para trocar uma ideia com vocês. Prazer é o nosso, inclusive, de um assunto tão interessante. Mas antes de começar, conta um pouquinho pra gente da sua trajetória com a dermatologia. Bom, eu sou formada há alguns anos, mas eu iniciei essa trajetória há 5 anos, tá? Eu comecei após a medicina querendo fazer clínica médica para ir para endócrino. Eu até comecei a residência, mas depois eu migrei para essa área que, na verdade, eu sempre fui muito encantada, mas eu estava um pouco resistente para aceitar que esse era o meu caminho. E hoje eu estou completamente feliz e realizada por ter conseguido seguir essa trajetória. Doutora, você é a nossa primeira convidada carioca e eu vou falar que assim, eu estou cheia de dúvidas e você que está em casa também está, porque é diferente o sol do Rio de Janeiro e a pele da carioca. Conta pra gente como que é, o sol é o grande vilão da pele carioca ou existem outros fatores? Não é o grande vilão. E, infelizmente, muitas pessoas demonizam isso. E isso é um pouco difícil, porque, sendo médica atuando nessa área da dermatologia estética, os nossos pacientes todos têm estilos de vida ao ar livre. Muitas pacientes de segunda a sexta fazem esporte ou alguma atividade na areia ou na orla ou em algum local que tem uma exposição solar direta e muito forte. Tem pessoas que trabalham, mas passam metade do dia na praia. Tem muito esse perfil de paciente. E também é muito importante a gente entender que essas pessoas, o carioca, tem uma vida mais boêmia. Ele vive, né, Ele doutora? vive, ele gosta de ir pra rua, ele gosta de curtir, não é aquela... É diferente de outros estados. Eu posso falar isso, eu tenho certeza que é um estilo de vida diferente. Então a gente tem que entender essa demanda do nosso paciente, porque senão ele não vai aderir. Então, a proteção solar, ela tem outros fatores sim, não é só o filtro solar. É um filtro solar de qualidade, com FPS acima de 50. A reaplicação do filtro solar é muito importante. Chapéu, boné, as pessoas que se expõem muito que frequentemente, elas têm que utilizar também uma roupa com proteção. Então, e evitar a exposição solar proposital, né? Tem gente que vai pra praia e fica assim, Eu já caí nesse erro, torrando. doutora. Eu me arrependo, né? Porque a gente às vezes não tem a consciência, até mesmo do sol do Rio de Janeiro, a potência dele, e nem vai preparada com o filtro solar correto. Já cometi esse erro. Aí eu fico imaginando como que é no consultório quando chega para você uma pele que já tá um pouco mais, como se diz, machucada de Foto sol. envelhecida. Isso, Então, não é nem só o envelhecimento, né? A gente tem que pensar no câncer de pele. com Então, a gente certeza. está muito mais exposto. Então, é desafiador para alguns pacientes esse negócio de começar de manhã, passar filtro solar, reaplicar, porque é importantíssimo. Principalmente quem está na praia, faz um esporte, vai no mar, se molhou, tem que Tem que passar de reaplicar. novo. Então, a gente tenta adequar a realidade do paciente, né? Ontem mesmo eu estava com uma paciente que tem melasma, tem melanose solar, tem fotoenvelhecimento. Ela teria que passar diversas vezes ao dia o protetor solar. Mas aí eu montei um esquema para ela, passei um spray, uma bruma, para ajudar ela nessa reaplicação ao longo do dia, porque para ela é um desafio ficar passando protetor solar com cor, alta cobertura o tempo todo. Então eu mesclei. Então, uma hora você bota o protetor com cor, alta cobertura, outra bruma e tem que adequar, porque senão o paciente não vai aderir. Era isso que eu ia perguntar, da rotina de skincare dos seus pacientes, porque assim, a gente já sabe que é diferente. Inclusive, pessoal, eu sou um pouco curiosa, tá, doutora? Tá, pode perguntar. Além de te stalkear, eu também olho as marcas de maquiagem e eu sei que tem marcas próprias de maquiagem para pele carioca, né? Porque é mais leve, tem uma textura diferente. Eu, quando vou ao Rio, eu percebo que eu não gosto de usar muita maquiagem, porque fica diferente, né? É mais abafadinho do que aqui. Eu queria saber se nessa rotina de skincare que você prescreve, como que ela funciona, se o seu paciente, né, obedece
E se tem algum grande desafio nessa rotina? Tem um desafio, porque o importante foi a questão que eu falei sobre aderir. Então, Uhum. eu trabalho com 4 pilares. Primeiro é a limpeza, sempre com produto adequado para o seu tipo de pele. Segundo é o tratamento. O tratamento pode ser um hidratante, um ácido, às vezes tem 2 etapas, às vezes é para o rosto, às vezes é para o olho, depende do paciente, Uhum. né? Porque tem pacientes que não se incomodam em usar 3, 4 etapas. Existem pacientes que querem um produto para já fazer a etapa do tratamento. Então, isso vai de acordo com quem está na minha frente. Porque o importante é aderir. Mais uma vez eu falo isso. Então, é limpeza, tratamento, filtro solar de qualidade, né? Lembrando da reaplicação de todo aquele cuidado em volta da proteção solar. E quarto pilar é a consistência. Senão nada funciona. É como se fosse um 50-50. Você faz a sua parte de protocolos, de laser, e aí a pessoa faz a parte de skincare na casa dela. O cuidado da pele em casa, ele faz parte do tratamento do consultório. Hum. Não dá para fazer só no consultório. Vocês ouviram, gente? É isso. Cada um faz a sua parte. Senão nem tem o resultado, né, doutora? Exatamente. E me conta uma coisa, a gente vê na internet muito, e assim, eu tô super curiosa pra saber isso, Tá. sobre skincare coreano. Então, o skincare coreano tem sido realmente um desafio no consultório, porque as minhas pacientes, não só as jovens, mas em geral, assim, independente da idade, elas estão muito interessadas e comprando, consumindo demais esses produtos. Virou uma febre, doutora. Por influência de influencer ou de, enfim. E a questão é, a nossa pele é uma pele de país tropical. Esse é o básico, né? Assim, a gente não precisa nem ser médico para saber, para entender isso. E aí, esses produtos são das coreanas. A pele delas é assim, glass skin total. Elas são lindas, assim, mas é bizarro. A gente quer tentar replicar uma coisa, mas que não vai dar certo pra gente. Vai dar certo para um ou outro, sabe? Mas as pessoas ficam perdidas porque são 10 passos. É o olho, é o pescoço, é um pro colo, é um pra mão. São 3 tipos, 4 tipos de creme para face inteira. E muitas vezes os pacientes querem que eu prescreva esses produtos. Mas só que os produtos que a gente tem no Brasil e que tem no mundo afora, já tem estudos há muito tempo, evidência científica, a gente sabe dos resultados. Eu consumo e prescrevo eles, Uhum. entendeu? É o que faz sentido para mim e o que eu vejo que faz sentido para os meus pacientes, entende? Então, às vezes, eu tenho um desafio ali que eu tenho que tentar adequar um produtinho coreano ali para paciente ficar feliz, entendeu? Para não fazer totalmente o contrário do que elas buscam. Mas, assim, no final das contas, nós, como médicos, a gente sabe o que é melhor para o nosso paciente, mas tem que fazer sentido para ele. Perfeitas do nosso Perfection Talks. Eu também, a apresentadora também tenho uma opinião sobre isso. Vamos fazer um consumo consciente. Se a gente tem uma dermatologista que indica um produto, doutora, me corrija se eu estiver errada, que eu também aprendo muito aqui. Tá. É uma coisa. Agora, comprar 12 passos, sem saber se é para o seu tipo de pele, até porque, doutora, a nossa alimentação é diferente, nosso clima é diferente. Sou totalmente a favor da sua opinião. Consumam de forma consciente e com uma prescrição, certo? Certíssimo. Então tá bom. Vamos falar um pouquinho de laser? Porque a Vamos. gente já sabe um pouquinho do que a gente faz aqui em São Paulo e agora eu quero saber. No Rio, quando você faz laser, tem alguma diferença quando faz no verão ou quando faz no inverno? Tem diferença. Uhum. No Conta pra inverno gente. no inverno a gente se expõe muito menos ao sol, né, então por isso que a gente fala que é época. Então a gente fica até mais seguro, tá. Mas não existe essa premissa de que a gente não pode tratar com laser no verão. A gente pode tratar em qualquer época do ano. Inclusive, esse é um grande diferencial do Fotona, porque ele dá muita versatilidade e segurança para o tratamento. Então, o que faz a coisa acontecer é a pessoa que está operando a máquina se atualizar cientificamente, entender o que ela está fazendo, quais parâmetros ela vai utilizar para cada tipo de pele. Então, esse laser, o Fotona Dynamis NX, ele dá essa oportunidade da gente individualizar de forma versátil e segura. Então, é claro que no inverno é mais tranquilo, até para o médico fica mais tranquilo. Doutora, para os pacientes rebeldes, para os pacientes não rebeldes e cuidadosos, quanto tempo depois do procedimento é permitida a exposição solar? Claro que com muito cuidado. Geralmente,
eu peço 10 dias, tá? Porque eu conheço meus pacientes. Mas assim, eu individualizo muito cada caso, porque eu acompanho sempre, dia a dia, né? A gente tem uma rotina ali de pós-procedimento, de conversar com o paciente e que dá uma ideia de como está sendo, por exemplo, a descamação, a recuperação da pele. Então, às vezes, dá para flexibilizar num sétimo, oitavo dia, dependendo do paciente. Uhum. Mas geralmente eu peço 10 dias. E cuidado com sauna, com mar, né? Com piscina. Então, eu oriento bem essa questão, porque e às vezes está muito associado à exposição solar. Maravilhosa. Anotem, prestem bem atenção que isso aqui foi uma aula, hein, gente? Doutora, falando de sol, pele, vou entrar num assunto agora que eu vi muito na sua rede social e eu sinceramente acho que foi meu calcanhar de Aquiles por muito tempo, que é acne. Então, falar de acne para mim aqui, eu ficaria horas fazendo perguntas. Inclusive, se você quiser, deixa sua dúvida que a doutora responde depois, tá? Nos comentários. Compromisso, doutora, eu vou te mandar para responder. Combinado? Falando de acne, ela é um problema só na adolescência? Não. E a gente tem visto cada vez mais a acne da mulher adulta. Uhum. E é o que chega para mim, né? Geralmente, mais a acne da mulher adulta. Bom, se é um problema na mulher adulta também, eu acredito, e falo também por experiência própria, que isso mexe muito com a autoestima. Como que é a questão da procura da mulher adulta para o tratamento da acne? É uma procura que eu tô tendo, é uma demanda que eu tô tendo no consultório. Uhum, E eu entendo que muitas pessoas não queiram iniciar o tratamento medicamentoso, né? Pelas questões, enfim, os cuidados que tem todo ao redor. E a gente sabe que o tratamento com laser, claro que com sessões, porque uma sessão, na grande maioria, não vai funcionar. É como o tratamento com antibiótico para sinusite ou para qualquer infecção que a gente tenha. A uhum, gente não tem o dia certo, a dose certa, o intervalo de horas certo. É a mesma coisa com laser. É o que eu explico para as minhas pacientes das tecnologias na clínica, é a mesma coisa. Então, acne, cicatriz de acne, geralmente são demandas que necessitam de mais sessões. E funciona muito bem, tá? E tem que individualizar, não dá para dizer assim, a pessoa não faz o tratamento medicamentoso e com 2 sessões vai dar certo. Não, uhum. não necessariamente. E às vezes com 2 sessões vai dar certo, mas geralmente 3, 4, 5, só avaliando no momento. E a tecnologia tem me trazido excelentes resultados, principalmente para essa mulher que não quer tomar remédio. E tudo Uhum. bem, né, a gente tem que, eh, ver alternativas. E o skincare adequado para esse tipo de pele, que ajuda muito. É aquele dever de casa complementar, né. Eu acho que quando a gente fala de acne, eu acho que as pessoas são mais programadas, elas são mais disciplinadas, porque é uma coisa que está externo. A acne, ela machuca, né? Tem acnes que são doloridas, nesse caso, né? Quando tem que entrar com medicamentos. Mas a questão maior, doutora, que eu queria saber é: a paciente que fez tudo certinho, tomou o remédio, ficou com as marquinhas, fez o laser. Essa paciente ela vai sair, dependendo de quantas sessões, né, porque cada pele é individual, cada caso é individual, ela vai conseguir ter uma pele finalmente lisinha com laser? Não dá para garantir 100% do resultado com o Uhum, laser, mas vai melhorar bastante. Quanto mais essa paciente aderir ao tratamento com as tecnologias, né, com o laser, no caso, com o fotona, mais o skincare, assim, a vida muda, ela chega em outro patamar, a autoestima por conta da acne. Principalmente para aquelas pacientes que têm, cicatriz. Cicatriz é o que mais mexe, pelo menos com as minhas pacientes, mas uhum. melhora demais. Demais. E aproveitando que a gente está falando de laser, a gente sabe que o laser não trata só cicatriz e nem só acne. E ninguém foge dessa pergunta, doutora. Eu queria muito saber. Ponto um, o seu protocolo preferido do momento. Uhum. E eu queria saber também o que mais, né? Porque eu vi que tem outros assuntos que são muito potentes ali entre os seus pacientes, inclusive um deles é a flacidez. Então, eu queria saber protocolo preferido e queria que você falasse um pouquinho sobre laser e flacidez. É um pouco difícil o protocolo preferido, Imagino. tá. O que mais me impactou quando a máquina chegou, ainda continua impactando, é o 4D, tá, que a gente trabalha diversas camadas da pele
E principalmente quando a gente fala de flacidez e qualidade da pele, a textura, muda muito. A gente tem visto pacientes novas que estão, assim, me impressionando na questão da flacidez e tem também a febre das canetinhas que estão colaborando para que isso apareça. Então, quando a gente faz aquele teste, né, para falar de forma fácil, quando a gente puxa a pele, a gente fica impressionado como a pele chega aqui, né? Então, a elasticidade da pele mudou muito. E a flacidez também por conta da idade, que acontece com perda de colágeno, toda aquela questão que faz parte do envelhecimento. E a gente trata essa flacidez também em pele madura, tá? Em todas as idades acontece, aparecem pra gente. Mas o Fotona 4D, na hora que a gente está aplicando, que a gente compara um lado feito e o lado não feito, o paciente fica impactado com o resultado. Então, primeiramente, o Fotona 4D, porque hoje ele engloba não só os pacientes com pele madura, que já tem flacidez, por perda de colágeno, envelhecimento, mas também pele de pacientes jovens. Então, meu preferido, só que tem muitos, né? A área de olhos, o craquelado da região de olhos, mesmo aquele craquelado muito avançado, quando a gente faz a primeira sessão, a gente vê um resultado. E tem também o Vector Lift, que faz a abertura do olhar, né? Então, aqueles pacientes que têm a pálpebra pesada. Não estou falando de pacientes que têm indicação cirúrgica, isso é muito diferente, Uhum. tá? Mas pacientes que realmente vão se beneficiar com o uso da tecnologia. E também colo, pescoço, mãos, que são áreas esquecidas, que com o Fotona a gente consegue tratar e entregar esse resultado de forma mais imediata. As pessoas falam: "Gente, eu nunca tinha reparado", sabe, o quanto que isso destoava, porque minha pele do rosto tá tão bem trabalhada e a minha mão não condiz com a minha idade, meu pescoço e meu colo. Então isso é bem legal. Fora acne, cicatriz de acne, rosácea, que é uma demanda muito grande no consultório, e agora com o inverno muitos pacientes descompensam nessa questão. Ai, gente, é muita coisa. Gente, doutora Camila é do meu time, ela não consegue escolher um, porque quando a gente fala de busca pela perfeição, não tem jeito. Por isso que a gente fala de Perfection Talks. Chega perto da perfeição, doutora. Chega. Inclusive, a pele dela é maravilhosa. Doutora, eu quero voltar um pouquinho para falar dos seus pacientes. Tá. Porque assim, nós falamos de flacidez, nós falamos de acne, falamos de rotina de skincare, peles cariocas, mas qual que é a maior demanda dos seus pacientes? Qual que é a maior procura Hoje, em hoje? relação ao Fotona, é a flacidez, a acne, por isso que eu tenho falado Sim, bastante, né, cicatrizes, em geral mais a de acne, é rejuvenescimento, tá, e também tem uma procura muito, assim, absurda, por conta dessa questão das peles das coreanas, do glass skin, e o Fotona entrega muito. A entrega textura e a qualidade de pele, esse brilho do meu rosto, é muito. Fotona. E dentre todos esses tratamentos e protocolos procurados, eu acho que sempre tem um ou outro que impacta mais na primeira sessão. Qual é o protocolo que seus pacientes falam, doutor? Eu senti na primeira sessão. Com certeza é o 4D, eu vou repetir de novo o 4D, mas é porque a gente trabalha tem várias etapas dentro desse tratamento, e uma delas, fora, assim, a textura de pele, né, toda aquela coisa do glow, fechar poros, é estimular o colágeno, que o resultado vem aos poucos, ele é progressivo, tá. Tem a questão do tratamento intraoral. Então o tratamento intraoral, ele rejuvenesce toda essa região ao redor dos lábios. Isso impacta, porque o bigode chinês, que é uma queixa muito frequente, principalmente com a flacidez, quando a gente trata essa região, dá uma sensação de preenchimento, assim como o lábio, que é uma etapa que eu também faço dentro do 4D, e a gente melhora contorno, dá uma volumizada sem preencher também. E, além disso, a gente deixa o lábio mais lisinho, sabe? Aquela sensação quando você passa um gloss ou alguma coisa ali para proteger, para hidratar, você não sente aquele sulco, sabe? Porque o lábio também envelhece. E o lábio é um ponto central de atenção do nosso rosto, que quando a gente embeleza, melhora muito a autoestima. Então, são algumas questões aí que de imediato a gente repara que a gente fica linda. Fica, doutora. Fotona. Fotona é maravilhoso. E falando em Fotona, ainda só mais um pouquinho. Tá. Eu sei que você levou a tecnologia recentemente para sua clínica. E a gente tem, assim, muitos dermatos que assistem a gente que ainda não têm essa coragem de investir em tecnologia.
Mas o ponto principal é: o que levou você a falar: "Eu quero fotona na minha clínica"? Antes de eu me aprofundar na questão da compra do laser, eu já queria o Fotona. Mas eu queria estudar as concorrências, para eu entender assim: "Gente, por que que eu amo tanto esse laser?", Uhum. né. E ele é muito seguro, ele é muito versátil. A gente trata, da questão capilar até onicomiose, que é fungo na unha, sabe. Então a gente tem uma gama de tratamentos absurda, mas não é só sobre isso, é sobre a equipe, né, sobre a empresa, que tem todo embasamento, estudo e estar no meio de profissionais e médicos que buscam a evolução, a excelência. Então esse é todo o diferencial de eu escolher o laser do Fotona, do Dynamis NX. Então eu estou encantada e é muito bom a gente se sentir seguro. A gente tem uma plataforma que dá versatilidade e segurança, eu consigo entregar muito mais para os meus pacientes, complementa também as outras tecnologias que eu tenho, os tratamentos injetáveis que eu faço, e é isso, e me deixa feliz, porque eu entrego muito mais satisfação e quando a gente dá essa alegria para o nosso paciente, é minha alegria também, não é só o fato de eu ter e eu estar trabalhando com a plataforma que eu adoro, tá, gente? Eu adoro mexer com máquina. Então, assim, é sobre o que eu entrego, é sobre a felicidade, é viver essa felicidade. Doutora, assim, a sua resposta foi maravilhosa. E é até uma pergunta que eu sempre faço aqui para todos os dermatos que vêm, porque assim, existe médicos que pensam como você, em questão de investimento, pensam no paciente, pensam na clínica, pensam no crescimento, na performance, e existem médicos que ainda têm medo de investir em tecnologia. Eu queria que você deixasse uma dica, um recado para esse médico que ainda tem medo de investir em tecnologia para a clínica. Eu acho que a gente tem que pensar no perfil de paciente que a gente tem. E hoje, independentemente de onde seja a sua clínica ou para qual público você está trabalhando, é claro que existem públicos que são mais exigentes, mas hoje as pessoas procuram tratamentos menos invasivos, menos agulhas, que são necessárias para complementar qualquer máquina, mas nem sempre, nem todo paciente. Às vezes o paciente a gente trata só com máquina e o paciente ele quer ser menos invadido. Então, máquinas seguras, máquinas não são máquinas do hype, sabe? São máquinas que entregam e que você pode trabalhar diversas queixas, várias profundidades ao mesmo tempo. Pensa assim, você tá com uma máquina que você consegue tratar diversas queixas do paciente de forma segura, com muito embasamento científico. Isso vai te dar, mais uma vez, mais segurança. Então, você que ainda fica na dúvida em investir ou não em alguma máquina, primeiro ponto é: tem que oferecer o melhor para o nosso paciente, para que você consiga performar melhor e entregar bons resultados. Não é investir em máquinas do hype para depois se arrepender. Isso acontece muito, infelizmente. É você estudar. Estude, tenha embasamento científico e invista, porque você vai ter o retorno. Às vezes não é um retorno imediato, e poucas pessoas falam sobre isso, né? Às vezes é um retorno a longo prazo, mas vai te dar retorno. Muitas pessoas conseguem isso mais rápido, mas isso também vai depender muito de você fazer um bom trabalho. Entregar um bom resultado, fidelizar bem esse paciente e máquina ajuda a fidelizar. Uma máquina boa, uma boa escolha ajuda a fidelizar. E lembrando, gente, que o profissional que é fotona, falando aqui como família fotona, né, que somos aqui agora, não é só investir em uma máquina, investir em tecnologia. É você ter acesso a novidades, a workshops, a reviews, novidades diretamente, por exemplo, da Eslovênia, como a gente teve o congresso esse ano, né? Cobri semana passada o workshop que teve aqui. Então, vocês estão sempre atualizados, né, doutora? Sempre. E eu tô aqui em São Paulo, justamente para fazer uma nova reciclagem, mais relacionada às demandas que eu tô tendo no consultório. Então, me atualizar, ver novas técnicas e também maneiras de melhorar o meu trabalho, a minha performance. Então, assim, Fotona ele faz isso, ele incentiva, estimula a gente e dá realmente essa oportunidade da gente vir a São Paulo a qualquer momento. Eu venho do Rio para poder estudar, que é isso que a gente faz, a gente estuda para performar melhor. Isso é muito legal, porque não é toda empresa que entrega isso pra gente, infelizmente.
Porque eu acho que quando a gente faz um investimento numa máquina, a gente precisa se atualizar, porque as demandas mudam. E é muito bonito ver tanto da parte da Fotona e tanto da parte de vocês, o tanto que vocês gostam de se especializar e estar sempre renovando, porque é novidade o tempo todo, né, doutora? Com certeza. E agora eu queria muito saber, tá animada para essa nova fase com Muito, Fotona? muito, muito, muito. Já estou trabalhando, já estou muito feliz. Graças a Deus. Doutora, a gente quer continuar acompanhando suas novas fases. Gente, sigam a doutora, eu amei os seus conteúdos, continue postando, que é uma forma da gente aprender. Te desejo todo sucesso. Por favor, deixe o seu Instagram Com para o nosso certeza, público. com certeza. É um prazer compartilhar tudo isso com vocês. E o meu arroba é doutoracamila.mohamed. Espero vocês lá. Doutora, foi um prazer ter esse bate-papo com você. Tá super convidada para uma próxima vez, que eu acho que assunto não vai faltar, né? Não vai mesmo. E eu vou voltar. Sucesso, doutora. Muito obrigada. Obrigada a você. E a gente encerra aqui mais um episódio do nosso Perfection Talks. Espero vocês semana que vem, porque você sabe, aqui a gente fala de tudo: tecnologia, beleza, autoestima. Hoje a gente falou até do sol lá do Rio de Janeiro, gente. Deixa aí seus comentários, ativa o sininho para você não perder nenhum episódio. Ficou com dúvida? Deixa aqui nos comentários que a gente responde para vocês. Beijo e até semana que vem.